Tema do Goiás na tela do canal do YouTube. O Goiás que hoje tem uma partida dificílima, hein, gente? Jogo pesadíssimo, jogo complicadíssimo. Reencontro com Lucas Andrino. O Goiás é mais time que o Juventude? O Goiás é mais time que a equipe do Juventude? Do que o Jaconeiro, que vive uma fase espetacular, é o vice-líder da Série B. E um detalhe, hein, gente? O Juventude vem de vitória fora de casa. Ele joga agora em casa, né? Mas antes ele havia vencido o Grêmio Novo Horizontino fora de casa. E fazendo uma grande partida. Olha o Goiás, escalação do Verdão, do Mozart para essa partida. Cara, Juninho de novo na formação principal, Cadu de novo na formação principal. Ei, Mozart, você é bem teimosinho, hein, bicho? Nossa senhora. Thiago Rodrigues no gol, Tadeu mais uma vez no banco. Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Nicolas. Felipe Machado, Juninho ou GG, tomara que o GG jogue. Lourenço e Lucas Lima, Cadu ou Anselmo Ramon, tomara que o Anselmo Ramon jogue. E o Cadu Souza, essa formação principal do Goiás. Olha o Juventude aí na tela, gente. Time do Juventude pesado, hein? Time muito bom do Juventude para a Série B. Pedro Rocha faz uma Série B muito boa. Rodrigo São, baita de um lateral. Tite, que no Juventude está jogando bem. Gabriel Pinheiro e o Aderlan, jogador da Ponte Preta e do Bragantino. Bom jogador. Luan Martins, que é um dos craques do time. Raí Silva, né, o Patrick Lanza ou Diogo Barbosa revelado pela base do Vila Nova, jogou também na base do Goiás e no Atlético no profissional. MP, Amarília ou Fábio Lima e o Alisson Safira ou Lucas Alves. O Alisson Safira que é o artilheiro, né, da equipe gaúcha. Gé Lopes, o que você vê de qualidade nesse Juventude? Se você fizesse ali, como você vai fazer agora, uma análise dos dois elencos, quem teria mais qualidade? Quais as chances do Goiás com essa escalação que a gente trouxe há pouco de conquistar uma vitória contra o bom time do Juventude, hoje às 9h35 no estádio da Serrinha, Gé Lopes? Thiago, eu vejo individualmente o Goiás superior ao Juventude. Coletivamente, é o contrário. Né? O Juventude é um time muito mais encaixado, os três setores, um time muito bom no aspecto defensivo, faz poucos gols porque tem uma defesa muito forte, muito poderosa. O Barbieri é um bom treinador, já passou pelo Goiás, inclusive, durante um período da carreira dele, ele era treinador de Série A, não demorou muito esse momento, mas era um treinador que dirigiu alguns dos grandes clubes do futebol brasileiro, da prateleira de cima. Então vejo que o momento coletivo, do encaixe dos seus jogadores do Juventude é melhor que o Goiás. Agora o Goiás vai evoluindo. Os resultados não estão chegando. E não estão chegando por causa do setor ofensivo, que é inexpressivo. Mas o Goiás, eu vou agora com mais calma, falar sobre a questão do jogo que ele fez contra o Criciúma, que é o melhor time do Campeonato Brasileiro, pelo menos está na liderança, Série B. O Goiás jogou 60 a 70 minutos, ou seja, 2/3 dos jogos, melhor do que o Criciúma, lá dentro de Criciúma. Né, teve mais bola, o meio campo do Goiás muito superior do Criciúma. O Criciúma era só correria, transições rápidas, mas o Goiás era um time muito mais cadenciado, chegava bem ao ataque, quando chegava lá é que o problema acontecia. Por que eu critiquei os dois Cadus? O Cadu Mineiro, acho que é unanimidade, todo mundo critica. O Souza, o senhor Thiago e o senhor Danilo vieram para cima de mim. Tudo bem, nós estamos aqui para debater mesmo. O Cadu Souza, no primeiro tempo, ele recebeu 2 lançamentos que entre ele e o gol só tinha um goleiro, porque o zagueiro estava dando condições, os zagueiros estavam dando condições a ele, mas fora do campo frontal dele. Ele não conseguiu dominar a bola. Um jogador profissional tem que saber dominar a bola, é o mínimo. Um jogador profissional, primeira coisa que ele tem que saber, dominar uma bola. Segundo, passar a bola. Terceiro, chutar uma bola. Aí a gente vai analisar o restante, se ele é bom ou não. O Cadu Souza, ele não consegue dominar uma bola. O Goiás poderia ter saído com 2-1 sobre o Criciúma no primeiro tempo, mas ele foi dominar, a bola bateu nele como se estivesse batendo uma parede de pedra. E o Goiás perdeu 2 chances claras. No segundo tempo aconteceu a mesma coisa com o Cadu Mineiro, dentro da área, Lirim não conseguiu dominar a bola. Então esses 2 jogadores, o Goiás não pode depender deles. Primeiro que são jogadores sem expressão, sem capacidade técnica,
O Cadu corre muito, fez uns golzinhos de cabeça. Ele cabeceia muito bem, se não me engano, fez 3 gols de cabeça. É o ponto alto dele, do Cadu Souza. Mas não dá para comparar ele com o Wellington Rato. O Wellington Rato, para mim, entrou bem no segundo tempo do jogo. Claro que eu tenho que dar um voto de confiança ao treinador do Goiás, no sentido que o Wellington Rato ainda não está na plenitude, no ritmo ideal, e talvez por isso ele prefere manter o Rato no banco de reservas para entrar no segundo tempo. Mas, se o Rato tiver condições de jogar 75 minutos, 70 minutos, o ataque do Goiás tem que ser o Wellington Rato e o Anselmo Ramon, meu Deus do céu. 2 jogadores com história, com nome, que impõem respeito, que põem medo no adversário. O Goiás, com esses 2 jogadores no segundo tempo, pôs medo no Criciúma. O Criciúma respeitou o Goiás, deu butinado o tempo todo para poder parar o Goiás. Então o Goiás está numa crescente, está jogando bem, mas falta corrigir o setor ofensivo. E o setor ofensivo passa pela troca dos 2 jogadores, dos 2 atacantes, os 2 Cadus. E o Goiás tem jogador para isso. Tem o Anselmo Ramon e tem o Wellington Rato. Aí o Jean, pra mim, o Jean tá totalmente equivocado, Primeiro, cara. que jogo que ele viu? E outra coisa, o Wellington Rato, o Wellington Rato é bom jogador, ok? Só que o Wellington Rato ficou um ano parado, gente. Aí como que você pega... Não, o principal artilheiro do Goiás na Série B é o Cadu Souza. É o cara decisivo. E é um cara que eu criticava justamente por esse argumento utilizado pelo Jean Lopes. Da falta de peso. 23 jogos. Mas o cara não é centroavante, meu filho. O Cadu Souza é atacante de lado. E te digo o Cadu Souza é o melhor atacante que o Goiás tem, disparado. E te digo mais, jogando sozinho. E quando ele fala de qualidade técnica que não tem... Ô, Tim e Jean, eu convido vocês a refrescar a memória e voltarem comigo em 2018. Lucão do Break. Lembra? Horroroso. Aqui foi artilheiro. Tecnicamente mal, não é, Thiago? Péssimo, horroroso. Errava gol. O Souza era ruim também, Souza. O Goiás tem Danilo, o Souza era mais grosso. Que isso? O Souza era mais grosso que parede de presídio. Qual é confiança, meu? Você lembra do Souza? Pegar o cara que tem nos últimos 5 jogos 3 gols, é o artilheiro do time na Série B e senta aqui no banco. Você lembra do Souza? Você lembra do Souza? 22 gols em 22 partidas, uma média horrorosa. Não é culpa do Cadu Souza. Então pega o Jean Carlos. Não é culpa do Cadu Souza. Jean Carlos, que tem mais jogos, 0 gols e 0 assistência. E o Pedrinho que ele defende? Eu acho engraçado o Jean. Quantos jogos e quantos falando em Pedrinho? Você defendeu o Pedrinho a vida toda, rapaz. Você seja justo com o Cadu Souza, Jean. Você sempre defendeu o Pedrinho. Seja justo com o Cadu Souza, amigão. Poxa, pelo amor de Deus. Olha a minutagem que o Jean Carlos teve, olha a minutagem que o Cadu Souza tá tendo, rapaz. Olha lá a minutagem em termos de entrega. Você sabe como que é o Jean? Jean, e o futebol? Jean, e o futebol do Pedrinho? Craque! Craque! Mentira! Põe ele! Põe que ele resolve! Craque! Agora o Cadu Souza que faz gol é horroroso. Do ano passado. Me ajuda. Eu não abro a boca pra falar em Pedrinho. Me ajuda. Você defendia o Pedrinho aqui, rapaz. Eu acho que você é surdo. Você defendia o Pedrinho aqui, sim. Assume. O Wellington Rato. Eu não usei a palavra Pedrinho. Pois é, aí você está criticando aqui. Você está jogando pedra. Você está jogando pedra. Você está jogando pedra em cima do único atacante do Goiás que nesse momento é um jogador importante por conta de uma partida. Te digo mais, você sabe quantos pontos? Mas eu vou ajudar o Jean, eu vou ser bonzinho com ele. Não, nos últimos jogos, pra mim, o Cadu Souza foi o cara que deu as pontuações pro Goiás. Deixa eu acrescentar mais munição pra você. Pera aí, só um momento. Últimos... Veja bem, gol contra o Ceará, Cadu, decisivo. 2 gols contra a Ponte, quem? Cadu Souza. Contra o Londrina, gol de quem? Cadu, 9 pontos. Contra o América, ele não jogou. Contra o América ele não jogou. Quantos gols o Goiás fez contra o América? Nesse jogo agora contra o Londrina também foi gol dele. Ele pegou um adversário ele deu vitória contra Londrina, Ponte e o não, time do Ceará. Assim, nesse vai pôr o cara no banco? Nesse ponto. Deixa eu responder o Danilo. Pode responder. Ele fez gols contra esses 3 times aí. Quando ele pegou adversário pesado, ele não fez nada. Não Por que você não cobra o Cadu Mineiro então também? Esse é ruim. Esse é ruim. Ele falou, o Jean falou dos dois. Esse é ruim com gosto. O Jean falou dos dois. Eu discordo da questão do Cadu Souza, porque pra mim o Cadu Souza, neste recorte mais recente... É o melhor jogador do Goiás. É o cara que tá ajudando o Goiás. É o cara que tem ajudado o Goiás. Ah, não fez um grande jogo contra o Criciúma. Quem fez? E aí outra situação. Pra mim o primeiro tempo do Goiás contra o Criciúma foi muito ruim.
O primeiro tempo do Goiás contra o Criciúma foi muito ruim. Foi 1-0. Foi dar um chute com o Lourenço de falta aos 49. Pronto. Foi o primeiro chute. Tá lembrado dos 2 lances que eu falei, Tim? Eu lembro do Cadu Mineiro no segundo tempo, que o Wellington Rato dá um passo pra ele dominar. Souza no primeiro tempo, ele recebeu lance sozinho pra sair ele o goleiro, você me desculpa, mas eu não lembro não, Jean. Do Cadu Souza no primeiro tempo, pra ele dominar e sair sozinho com o goleiro? Eu não lembro. Eu lembro de um cruzamento do Juninho. Ele sairia sozinho com o goleiro. Eu vi um cruzamento. Foi um lançamento em profundidade, eu não lembro quem fez o lançamento. E a segunda foi uma bola que veio da lateral. Eu vejo que o segundo tempo do Goiás, sim, melhorou muito, inclusive com a alteração do Mozart, colocando 2 atacantes. Eu não faria aquilo, porque pra mim o Cadu Mineiro tá fazendo hora extra, não dá pra ver o Cadu Mineiro como titular mais, e tem sido uma insistência do Mozart. Só me dá uma parte aqui, em nome de Centro-Oeste Express de Goiás para todo o Brasil. Potência para acelerar é tudo que o seu negócio precisa. Venha para a Saga Toyota, sagatoyota.com.br. Conceito, consultoria imobiliária, coisas inacreditáveis acontecem por aqui. Agrícola Liderança, quem é líder joga no topo. E Shopping dos Pisos e Porcelanatos em Goiás. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Centro-Oeste. Só em cima disso aqui que o Tim falou. Só em cima disso aqui. Eu vou pedir desculpa pro Tim. Tem superchat aqui. Que comenta também, muito obrigado. Superchat, fecha o microfone que superchat é dinheiro, gente, pelo amor de Deus, velho. O que paga o salário de vocês, velho. Só um instantinho aqui, ó. Marco Antônio Gabriel, R$5. Se eu sou o Lucas Lima, eu peço pra ficar no banco até a diretoria contratar atacantes que consigam pelo menos dominar as bolas que ele lança. Teve um superchat lá em cima também, teve outro ali. Sobe lá pra mim, por gentileza. Vai deixando o like aí, gente, 317 só. Micael Dantas, R$2. Jean Lopes, pare de fake news. Tá tirando onda aqui com a cara do Jean. Fala, Tim. O Cadu Souza, pra mim, ele não fez um jogo bom. Ninguém fez. O primeiro tempo, principalmente, foi muito ruim. Mas assim, no recorte mais recente, é o cara, pra mim, que vem ajudando, que vem fazendo os gols, que vem sendo mais decisivo desse ataque do Goiás. A insistência do Mozart que não dá pra entender muito, tomara que hoje ele mude. Porque ele deu muitas oportunidades pro Cadu Mineiro. O Cadu Mineiro contra o Criciúma, ele perdeu 2 chances. Com o Anselmo Ramon coloca ele, o Ayrton, ele carimba o Ayrton, cara a cara. Essa sim, cara a cara com o goleiro, ele erra. E no final do jogo, quando o Wellington Rato dá assistência pra ele ali, aí também eu vejo da maneira que o Jean falou, o Cadu Mineiro. Ele vai dominar a bola, ela espirra. Era lance pra dominar e finalizar, ele deixou ela espirrar, não conseguiu dominar direito. No primeiro tempo, o Goiás muito mal, o lado direito com o William Lepo ali sobrou, teve os erros da arbitragem, foram erros pra mim que foram fundamentais pra derrota do Goiás, perdão. Mas eu vejo que o Goiás, ele precisa, o Mozart parar de ter essa insistência. O Wellington Rato, realmente, concordo com o Jean, entrou bem, ainda fico com precaução e não entraria como titular hoje, pelo tempo que ele ficou lesionado, pelo tempo que ele ficou fora, daria um pouquinho mais, entra mais um pouco aqui no segundo tempo. Pesado. Um tempo, quem sabe um tempo, pela qualidade do Rato, tem condições para ajudar muito o Goiás. Mas eu não consigo ver mais o porquê da insistência com o Juninho no meio, principalmente na função que tá fazendo o Juninho. Você jogou com o Juninho. Sim. Eu nunca vi o Juninho jogando de meia, entrando dentro da área. Ele tá à frente do Lucas Lima hoje. Eu não vejo sentido aquele posicionamento do Juninho. Ele não dá conta de fazer aquilo. Sem ele e sem o Cadu Mineiro hoje. Eu também. Só nessas 2 peças. Voltaria o Anselmo Ramon, porque é o atacante que tem. Já deu uma movimentação diferente no jogo contra o Criciúma. Tomara que tenha parado com aquela apatia dele, que seja mais participativo, como foi brigando ali no jogo contra o Criciúma, e também entraria com o GG, faria aquele quadrado que a gente vem falando há algum tempo aqui, Thiago. Eu vejo que a insistência no Juninho e no Cadu Mineiro... Tá me lembrando a insistência... Passou do ponto. Tá me lembrando a insistência que custou o emprego do Claudinei Oliveira em 2023 aqui no Vila Nova, com o Neto Pessoa. Cara, e aí o torcedor vai ficando com raiva. Em nada. O torcedor vai ficando com raiva do jogador. Não do técnico. Você entendeu? Agora uma coisa assim, a gente tem que analisar o Juventude, Tim. E você analisa o Juventude em nome das maiores marcas goianas, debate das feras, oferecimento Vedacil, seu distribuidor Gates do Centro-Oeste. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Dupla campeã na Vesa Renault, tem kart em Boreal, com condições exclusivas. Aproveite, minha gente, na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Pneus Express movendo o seu caminhão quilômetros à frente. E Óticas Alaora. Lá você encontra as melhores armações para os seus óculos, qualidade, bom atendimento e o menor preço. Cobrimos qualquer oferta. Óticas Alaor na Vila Brasília, na Avenida Rudá. Telefone é o 62982695710, 62982695710. Torcedor do Verdão, tá devagar, hein? Desse jeito não ganha partida hoje, não. Cadê o teu like no canal do YouTube, gente? Faltando agora 67 likes, 333. Esse é o momento, hein? Chuva de likes
no canal do YouTube, participe com a gente. João Neto, tô achando que tem leite... não, tem lei do ex hoje na partida, principalmente pelo Andrino que tá magoado com o Goiás. E a gente tá magoado com o Andrino também. Muito disso que tá acontecendo aqui no Goiás nesse momento de quebradeira é culpa das gastanças dele aqui no passado, né? Das péssimas contratações que ele fez. Valdir Reis, Mozart muito teimoso, de novo com o Cadu Mineiro. Esse Juninho também não tá jogando nada. Um abraço pro nosso Rômulo Calil, também tá ligado. Goiás 1, Juventude também 1, 2 para o Londrina, 1 para o Atlético. Anotem, tá amarrado, Rômulo. Bate na madeira aqui, filho, 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Tá amarrado, sai pra lá, secador. É um jogo que cheira empates do Goiás, viu? Cuidado. Juventude, Danilo, melhor defesa do campeonato. Olha a campanha do Juventude fora. Não, olha a campanha do Juventude fora de casa. Não é tão boa, verdade. Mas 10 partidas, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ele marca 8 gols fora e toma 11, saldo negativo de 3. Ou seja, nada demais, gente. É um time que só tem 5 derrotas. Cara, ele tomou só um gol em casa? Não, ele porque tomou 11 fora, ele só tomou 12. Só que desses 11, ele tomou só o gol do Sport em casa, que foi a única derrota que ele teve. Só que esse Juventude, Thiago, veja bem, até a 19ª rodada, ele chega com 8 gols tomados. Em 18 jogos, Tim. Ele toma 4 do Botafogo lá. Tomou um atropelo lá, 4-2. Uma coisa, nunca aconteceu. E mesmo assim, só tem 12 gols tomados. É um time que não perde há 10 jogos. Cuidado, Tim. Nós estamos falando de uma invencibilidade de 10 jogos. Ele tem uma derrota nos últimos 10. É muito tempo sem perder. E te digo mais, nesses 10 jogos, ele só foi vazado em 4 deles. Então, assim, é um time que tem um sistema defensivo muito bom. E ele só foi vazado nesses últimos 10 pelo Botafogo. Nos outros 9, ninguém conseguiu fazer gol neles. Contra o Botafogo, ele tomou 4 dos 12 que ele tomou na competição toda. Ou seja, 1/3 foi em um jogo. E os outros times não conseguiram. Agora, esse Juventude como visitante, ele tem mais derrotas, ele toma 11 gols fora de casa, tudo certo. Mas é um time que ataca muito com os laterais, um Zala que vai nhenhen, mas só que defende bem. O meio campo dele é muito organizado, o Barbieri joga com uma linha de 3 zagueiros. O time que entra em campo sabendo o que fazer, sabe? Não tem uma plástica bonita, não tem aquele jogo vistoso, mas é um time que hoje nós vamos ter, assim, o privilégio de olhar uma organização. É o que o Barbieri preza. Eles não dão margem pro contra-ataque do adversário, eles param a jogada o tempo todo, não é aquelas faltas fortes, mas é aquela faltinha de técnica, vamos dizer assim, né, pra não dar liberdade pro time adversário fazer o contra-ataque, a recomposição deles é rápida, é um time, por isso que os números deles são muito bons defensivamente falando, se defende muito bem, né, eles se fecham muito bem ali, então é mais uma situação pro Goiás ter essa imposição, né? Tentar furar esse bloqueio do Juventude, que não tem sido fácil, mas entra esses números aí fora de casa. Se tem um momento bom para ganhar do Juventude, é agora o Goiás jogando em casa, porque em casa o Goiás é forte e o Juventude tem passado alguns momentos complicados em alguns jogos quando ele sai da cidade dele. 2h38, da Nove Restaurante, a comida caseira mais gostosa de Goiânia. Tem qualidade, aquele tempero maravilhoso. E é claro, gente, comida 100% goiana, peixes grelhados, churrasco e muito mais. Venha para o Danove Restaurante na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. 2h38 da tarde, debate das horas até as 3, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Atlanta Contabilidade e confiança que gera resultados. Moda Jayco, a fera das estradas. O híbrido dos híbridos, venha fazer o seu test drive, o timaço da Moda Jayco está esperando por você. Avenida Tuito com a multidão no setor Bueno. Tá a fim de deixar o seu carro com aparência de novo? Venha pro timaço da VF Estética Automotiva. Seu veículo recebe o cuidado que ele precisa, com qualidade e com aquele acabamento que faz toda a diferença. Rua CV3, quadra 14, lote 12, Village, Campos Verdes. WhatsApp é o 629-9340-7866. Cuide do seu carro na VF Estética Automotiva. A estética automotiva do torcedor goiano. Teve um live pix lá, um superchat, sobe pra nós aí, por gentileza. O Carlos Eduardo mandou R$10 pra nós aqui. Concordo com o Jean. Lucas Lima deu um passe brilhante para o Cadu Souza no primeiro tempo e ele não conseguiu fazer o domínio da bola. Um absurdo. Tá, e vai colocar aqui não adianta ter um 10 clássico e um ataque pífio. Tá bom, Thiago, peraí. Até pra deixar... Até pra deixar bem claro, Jean. Rapidinho, então, Vila. Até pra deixar bem claro, Jean, não duvido que teve esse lance. Eu só não lembro de ter um lance assim tão claro pra ser chance eminente de gol. E agora, foi um domínio. Se ele domina a bola, ele sai cara a cara com o goleiro. O lance mas assim, é um lance que a gente tá lembrando do jogador que vem ajudando o Goiás. Não, deu 9 pontos pro Goiás, Rodrigo. Como é que você me põe um cara desse no banco? Você não perde o grupo de trabalho, não, irmão? Calma aí, gente. Senão ficou uma bagunça aqui, parecendo feira da marreta. Jean. O rato que tá um ano espera aí, calma aí, Danilo. Só um instantinho. Jean, fala aí, meu filho. Fala o seu raciocínio aí. Fala, filho. Além desse lance que o Carlos Eduardo citou aí no Superchat, que eu tinha citado,
Teve um lance que veio do lado direito. O Goiás chegou no contra-ataque na frente, com 2 jogadores contra um zagueiro do Juventude. O jogador do lado direito, se eu não estiver enganado, era o Rodrigo Soares, mas posso estar enganado, ou era o Juninho. Tocou a bola para o Cadu, que se domina com o pé esquerdo, ele sai na cara do goleiro. Era um lance mais fácil ainda do que esse que o Carlos Eduardo citou no superchat. E a bola passou debaixo do pé dele, ele não conseguiu dominar a bola. Mas esse o Goiás lance... perdeu 2 chances claras de gol, Rapidinho. sairia 2-1. Alguém falou que eu falei fake news? O Sport Net, não, moço, ele tava brincando. Tem um jogo, é só tava brincando. De verdade. Tava brincando aqui. Rapidinho, tem 30 segundos pra mim, aqui pra matar esse assunto. Pra mim, o lance mais claro de erro de domínio foi do Cadu Mineiro, no segundo tempo. Que é horroroso. É esse sim, dentro da área, o Rato acha o passe pra ele tá dentro da área, à frente da minha lua ali, dentro da área já, e ele vai dominar com a perna esquerda, ela bate e espirra. Agora, ali era dominar e finalizar. Dá 10 segundos? 10 segundos. Porque me surpreende muito o Jean não lembrar do jogo contra o América, que o Cadu Mineiro teve N oportunidades e ele não citou nenhuma deles aqui. 2h40. Engraçado. Deu os 10 segundos aqui. Teve mais um superchat aqui pra nós. Sobe lá pra mim. Jânio Valverde mandou R$5 aqui. Quantos pontos são necessários para garantir no mínimo a 6ª colocação? Thiago, acredita ainda no Verdão. Jânio, de 60 pra cima você tá na briga. Vai alterando muito. Às vezes tá em 59, hoje é 61. Então vai mudando. A cada rodada aumenta ou cai. É em torno de 60, 61. 60 pontos você tá na briga. Pelo menos pela 6ª posição. Thiago. 5 segundos. Vai lá, mata aí, que senão não tem vila. O Danilo vila. tá louco. Eu falei do Cadu Mineiro aqui também. O Danilo parece que ele fica dormindo no programa, não presta atenção no que a gente fala. Deu. Eu falei que tem que tirar os 2 Cadus. Tirar os 2 de uma vez só.